Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os diferentes tipos de cirurgia refrativa a laser e sobre quem pode operar. Então vamos lá, se você tem vontade de tirar o óculos, de ficar independente do óculos, o óculos é bom para grande parte das coisas, lente de contato também, mas aí às vezes você está de máscara, hoje em dia o óculos embaça, ou então para praticar esporte não é tão legal, mas aí tem a lente, mas aí na água a lente não é legal. Então, tem indicações para óculos, tem indicações para lente e tem indicações para cirurgia. Então, se você tem mais de 18 anos, preferencialmente mais de 21, sua córnea é saudável e o grau está estável, provavelmente dá para operar. Tem um limite aí de quanto o laser consegue fazer, né? Então, graus muito altos, vamos dizer, miopia acima de 10, ou então hipermetropia acima de 6, astigmatismo acima de 6, a gente geralmente não consegue fazer, tá? Mas tem que ter um grau que seja adequado aí para a espessura da sua córnea. Então, se você está apto a operar, né? Como é que a gente escolhe, define entre os diferentes tipos de cirurgia que tem hoje em dia, né? Basicamente a gente tem 3 tipos, PRK, LASIK e SMILE. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. PRK é a técnica convencional, é a primeira técnica que foi criada, tá? Das técnicas a laser. Ela é uma técnica que ela é confiável, ao longo de 30 anos que ela existe foi refinada, então hoje em dia ela é super segura, o resultado é ótimo. Só que ela demora um pouquinho mais para ficar bom, então é normal ter um pouco de desconforto nos primeiros dias e a visão demora um pouco mais para ficar legal, 100%, vamos dizer assim, né, ou mais perto disso possível. Então, por que a gente escolhe essa às vezes? Porque o consumo de córnea nela é menor. Então, às vezes, em graus em que a gente não tem uma espessura de córnea adequada para poder tirar o grau total, o PRK é a técnica de escolha, tá? O LASIK. No LASIK, a gente não faz a cirurgia na superfície, como a gente faz no PRK. A gente faz uma camadinha um pouquinho inferior. Então, imagina que eu uso um primeiro laser, ou às vezes até uma lâmina, para levantar um pedacinho assim da córnea, como se a gente pegasse uma laranja e eu descascasse só para a superfíciezinha e colocasse para fora assim, te mostrasse a parte branca da laranja, né? Aí o laser ele age naquela região um pouquinho mais interna e aí eu devolvo esse flapzinho, essa pequena cápsula que eu fiz. Desse modo a superfície está íntegra, então a visão já está praticamente boa aí no dia seguinte e não tem praticamente nenhum desconforto. É a técnica de escolha hoje em dia na maior parte dos casos. Existe uma técnica ainda mais nova que chama SMILE, onde a gente não usa o excimer laser, que é aquele que queima para mudar o formato do olho, né? A gente usa só o laser de femtosegundo, que é o mesmo que faz o flap do LASIK. Imagina então que a gente tem uma córnea assim, e essa córnea tem um grau a mais do que deveria ter, né? Então esse laser de femtosegundo, ele faz dentro da córnea como se fosse uma pequena lentezinha com aquele grau a mais que está lá. Aí eu puxo essa pequena lente, imagina então que eu diminuo o grau da córnea como um todo. É a técnica mais nova, tem algumas restrições aí de indicações hoje em dia, tá? E em algumas situações pode ser que no futuro ela substitua o LASIK. Então tem basicamente essas 3 opções. Eventualmente, quando o grau é muito alto e não dá para fazer laser, a gente tem uma 4ª opção, que é o implante de lente. Então a gente faz uma abertura pequenininha na lateral da córnea e coloca atrás da íris, atrás da bolinha colorida, uma lente com esse grau a mais aí alto que a pessoa tem. Também costuma ter resultados ótimos. Enfim, eu falei da indicação, falei do PRK, do LASIK, do SMILE, do implante de lente. Qualquer dúvida, pergunta, tá bom?